Oi, Raimundo Júnior aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Aqui nesse vídeo eu quero mostrar um recurso novo do Camunda 8, bem legal esse recurso, você vai ver aqui que ele é bem legal mesmo e que muitas pessoas não conhecem. Então, vamos lá direto ao ponto. Eu tenho aqui um diagrama que eu modelei rapidamente chamado analisar risco do cliente. É como se fosse um subprocesso que vai analisar o risco do cliente ali para processos que necessitam de um background check. E só para te explicar o processo, antes de eu te mostrar o recurso, o processo funciona da seguinte forma. Vamos supor que um outro processo, um processo de solicitação de cartão de crédito, ou um processo de abertura de conta, ou um processo que necessite de algum tipo de background check, é iniciado e em um determinado momento ele chama esse subprocesso aqui. Esse processo aqui ele vai fazer esse background check. Então, uma vez que chega essa chamada para fazer a análise do risco do cliente, que é o nome do processo que nós temos aqui em cima, a gente vai ter uma tarefa de usuário, onde a minha mesa de crédito, o meu analista de crédito, ele vai analisar os dados daquele cliente que chegou nesse nosso processo. Uma vez que ele analisa esses dados desse cliente, o que ele vai fazer? Ele vai sinalizar se esse cliente tem um risco baixo, médio ou alto. Obviamente, aqui nessa tarefa, ele vai entrar em vários sites, vai entrar em vários lugares e vai investigar a vida desse cliente. Mas aqui eu quero te mostrar que você pode fazer o teste desse fluxo completo, muito próximo do que seria o mundo real, ou seja, muito próximo do que seria quando a gente faz o deploy desse processo e faz a execução ali realmente no motor de processos do Camunda. Então você vai ter algo muito próximo a isso e você vai ver que realmente é um recurso muito legal. Então, só para terminar de explicar o processo, como é que funciona? Se eu tive um risco baixo, eu vou ter aqui um script, que poderia incluir esse cliente em uma lista de whitelist. Depois eu tenho um evento intermediário aqui que seta o status desse cliente para risco baixo e aí eu finalizo esse meu subprocesso aqui. Ali no meu risco médio, eu tenho simplesmente esse meu status sendo setado para risco médio. E por fim, eu tenho aqui o risco alto, onde eu tenho um script também que inclui esse cliente na blacklist e eu tenho aqui também o status sendo setado para risco alto e eu finalizo o meu processo. Então, eu tenho três tipos de fim aqui. O primeiro finaliza com o cliente com baixo risco, o segundo com médio risco e o terceiro com risco alto. Então, esse é o cenário do nosso processo e agora você vai ver o quão legal é esse recurso de play. Então, o recurso que eu quero te mostrar aqui é o play, aqui do processo no Camunda 8. Ele é um tanto quanto mais completo do que simplesmente esse recurso aqui, ó, do Token Simulator. Então, se você vier em Design e for aqui em Token Simulator, você vai ver que você tem aqui uma forma de simular o seu processo. Olha, ele inicia, continua e vai e escolhe um caminho e vai simulando o seu processo. Essa é uma forma de você simular o seu processo aqui no Camunda 8, mas o Play ele é mais do que isso. Com o Play, quando você clica nele, ele já vai te mostrar algo parecido com o Token Simulator, o seu processo prontinho para você iniciar os testes. Então, o que acontece? Vamos supor que você está testando esse processo que eu acabei de te explicar e aqui você pode ver que nós temos um complete job, tá? Você tem a opção de completar esse job aqui que é o realizar background check, é como se a sua instância já tivesse sido chamada, a instância desse processo, e aqui você pode simplesmente completar esse job ou você pode completar aqui, usando um response com o seu risco. Lembra que eu configurei aqui nos meus flows aqui de risco. Vou voltar aqui um pouquinho. Lembra que eu configurei aqui, nos meus flows de risco baixo, risco médio, risco alto. Eu configurei ali a expressão que vai me dar o resultado para que o caminho seja tomado. Se você não se lembra, eu vou voltar ali no processo. Eu acho que eu nem falei isso aqui no vídeo, mas eu vou voltar aqui. Então, olha só. Se eu tenho aqui risco baixo para esse flow aqui do meu processo, você vai ver que eu tenho ali uma comparação ali no Condition Expression de risco igual a baixo. Então, uma vez que eu tenho um resultado aqui dessa tarefa de realizar background check com o risco setado para baixo, eu vou tomar esse caminho. Se ele estiver setado para médio, eu vou tomar esse caminho do meio. Se ele não estiver nem médio e nem baixo, eu vou saber que ele é risco alto, então eu vou tomar o caminho de baixo. Então, como é que funciona ali no Play, No Play, como eu já expliquei, você vai conseguir colocar variáveis nesse processo. Aqui eu já havia feito um testezinho aqui com esse processo aqui no Play. Então você pode simplesmente dar o complete, mas eu não quero dar o complete simplesmente, Eu quero que o meu processo analise o nível de risco desse cliente. Então eu posso vir aqui, completar com JSON. O nome da variável no JSON vai ser risco e eu vou setar ele como risco baixo. Uma vez que eu dou o complete aqui, você vai ver que ele já executa o nosso processo,
passou por aqui, tomou esse caminho verde aqui, não tomou o risco médio nem o risco alto, ele tomou o risco baixo, né, que é esse caminho verde, e ele parou aqui, ó, no nosso status risco baixo. Então, ele parou aqui porque o status risco baixo é um evento intermediário de mensagem e ele também é um job que precisa ser completado. Aqui nesse momento a gente pode simplesmente completar esse job. Você pode verificar aqui embaixo também quais as variáveis que esse seu processo foi setando, né? Então eu setei o risco baixo, o status incluído na whitelist, que é o status que é setado aqui nesse script, e aqui eu posso simplesmente completar esse meu job e completar essa minha execução. Uma vez que eu executo, né, eu posso clicar aqui, ó, para eu reexecutar, eu posso vir aqui, por exemplo, e mudar o valor de baixo para alto. E aí você vai ver que eu posso testar. E aqui embaixo você pode verificar as variáveis. Olha, o risco está alto, que foi o que eu setei. O status está incluído na blacklist, que é justamente o status que foi setado aqui nesse script. E aqui nesse momento eu posso dar um complete job ou eu posso vir aqui e completar com variáveis ou lançar um erro também. Esse modo play aqui do Camunda 8 é muito legal, que você pode testar o seu processo sem fazer o deploy e sem realmente publicar o seu processo ali no ambiente de homologação, produção, enfim, nesse ambiente que você está executando aqui do seu Camunda 8 SaaS. Então aqui eu posso completar o nosso job, aí ele finaliza, eu posso reexecutar aqui essa nossa tarefa, na verdade essa nossa instância, né? É como se ele estivesse simulando diferentes instâncias aqui. Eu posso executar com variáveis, aqui agora eu vou colocar médio, risco médio, vou dar um complete, e olha que legal, ele tomou o caminho do meio. Aqui eu posso fazer o quê? Eu posso dar um complete job, ou eu posso simplesmente completar aqui com variáveis, lançar uma falha, lançar um erro. Aqui eu vou dar um complete job, eu não setei nenhum status antes pelo script aqui, né? Mas ele vai setar o status aqui, então eu vou dar um finalizar e ele finaliza a minha instância. Então, é isso que eu queria te mostrar aqui nesse vídeo. Esse recurso de play aqui do Camunda 8 é muito, muito, muito legal. Você pode testar os seus processos aí antes de fazer a publicação deles e ter aí uma garantia realmente que o seu processo está funcionando, tomando os caminhos certos, executando ali as expressões. Ele executa inclusive as expressões, você viu ali, né? Eu tenho uma expressão aqui, na verdade, eu tenho um script aqui sendo executado por um field expression, né? Uma expressão mesmo. Então ele até executa, né? Direitinho ali, ele coloca para você ali na simulação no play e é algo muito, muito próximo do que você estaria executando se você fizesse o deploy e realmente iniciasse as instâncias ali do seu processo, tá? Então esse é um recurso muito poderoso para você testar os seus processos rapidamente e ter mais segurança na hora de você publicar e liberar esse processo para os seus clientes. Então é isso, se você gostou, se inscreva aqui no canal, eu vou estar enviando vídeos semanalmente aqui falando de Camunda, automatização de processos e também falando de inteligência artificial, muita coisa que a gente pode orquestrar e integrar com Camunda. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você precisar de ajuda com a automatização de processos para sua empresa, nos contacte, me contacte aqui, eu sou Raimundo Júnior, Head de Transformação Digital da NT Consult. Meus links estão aqui, meu Instagram, o meu LinkedIn. Se você precisa realmente acelerar digitalmente a sua organização, implementando, automatizando e orquestrando os seus processos e sistemas, eu estou aqui para te ajudar. Vai ser um prazer falar contigo e te vejo no próximo vídeo. Até mais.